o filho amado, o irmão odiado, bônus para você. Olha só que bênção. Dá uma salva de palmas a Jesus. Ah, mas se a Marvel pode fazer bônus, quem é a Marvel perto da gente? Fala aí. Você acaba o treino, você fica... Domingo passado eu vim assistir filme aqui. É estranho sentar. Eu sentei onde está. Quem que está ali com o celular? É o Luquinhas. Quem está atrás de você? Quem? É o Anderson. Eu estava aí. Essa cadeira é poderosa, hein? Porque eu sentei aí domingo passado e vi um filme aqui com as crianças, o Minions. E eu falei, essa sala aqui não presta para ver filme. Essa sala é para fazer culto. Já é nossa isso aqui. Nada a ver passar filme aqui. Enfim, se a Marvel, quando acaba, sobe aquele negócio, fica todo mundo esperando. Eu falei, nós somos melhores que a Marvel. Nós somos o povo de Deus. Então, se tem bônus em Hollywood, vai ter bônus também na casa de Deus. Estamos aí com essa série agora dourada. Então, eu não vou dizer que é a última. Não, agora é a última mesmo. Mas quer dizer que essa... É o bônus, é o chorinho. Meu pai, quando a gente ia no restaurante, ele falava assim, pede o cachorrinho, quando acabava a comida. Ninguém riu, ninguém deve saber o que é isso. É quando sobra aquela comida. Não sei se você pode falar cachorrinho hoje, senão os pais de pet prendem nós. Mas quando sobra a comida, é para levar para casa, para viagem. Falava, faz o cachorrinho, que acho que é para dar para o cachorro. Essa era a expressão. Então, aqui, não vou chamar que é o cachorrinho, que eu não vou ser. Mas é aquele bônus, é o choro. Sabe aquele a mais? Então, durante toda a série, alguns conceitos que eu ia ali anotando e deixando de lado e não conseguia encaixar, eu falei, não, fica para depois, fica para depois. Aí eu falei, ficaram 20 pontos para depois. Eu falei, não, peraí, isso aqui é um culto. E aí eu falei, então vai ter o bônus. E chegou a hora. Olha quem está ao lado e fala assim, chegou a hora do bônus. Você gostou, meu amado? Ah, que bom que você gostou. Só quem estava de saco cheio falou assim, ah, não, vai ele de novo com o José. Fala comigo, a história de José é infinita. Cara, é infinita. Então você vai ver que nós vamos hoje abordar, eu não vou trazer todos os versículos, logicamente, mas eu vou trazer tópicos aqui, pontos de reflexão, de ensinamento da história de José, que está fresca no teu coração, no meu, então tenho certeza que nós seremos edificados. Então está aí José, o filho amado, irmão odiado, bônus, e nós vamos entrar só no versículo base, que é o mesmo de toda a série, Gênesis 37, 3 em diante, que diz, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais que todos, esse aqui veio o tema da mensagem, o pai amava mais que os outros filhos, odiaram-no. Então ele era odiado pelos irmãos, mas amado pelo pai, e não lhe podiam falar mais pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. É sobre isso que Deus vai ainda esticar um pouco no nosso meio. Curve sua cabeça, vamos falar rapidamente com Jesus. Pai, te damos graças, te damos honras, obrigado por esse momento, obrigado por essa hora bendita. Nós queremos crescer em graça e em conhecimento, porque foi isso que disse o apóstolo Pedro, e nós queremos nessa hora estar atentos à tua voz. A minha oração, Jesus, é que não seja eu na minha humanidade, Fernando, mas o Senhor através de mim, a ensinar, a dar direção, a exortar, a confrontar, Jesus, a amar as tuas ovelhas através da palavra. Nós estamos todos aqui prontos para ouvir a voz do bom pastor. Por isso nós oramos dizendo, fala-nos, Pai, fala ao nosso coração, porque como filhos queremos ouvir a voz do Pai. Eu oro em nome de Jesus, e aqueles comigo creem, digam amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Amém. Irmãos amados, escolhidos, predestinados, amém, aqueles que foram chamados e conquistados por Jesus, aqueles que estão conquistando terras, aqueles que são amados pelo Pai, aqueles que estão crescendo em graça e conhecimento, se é você, diga amém. Amém. Olha só, a história de José, ela ocupa, se você for ler lá no livro de Gênesis, ela ocupa o maior espaço em todo o livro de Gênesis. Nenhuma outra história tem tantos capítulos quanto a história de José. Nem Adão, nem Noé, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, que era o pai de José, nenhum outro personagem ali no Gênesis você vai achar capítulos, tantos capítulos quanto nós encontramos aqui na história de José. E só por aí então nós podemos ver o quanto a história de José é de fato muito importante. Você concorda comigo? A história de José ela é importante, todas são, mas eu acho que a gente tem um carinho pela história de José. Foi isso que eu ouvi de todos os irmãos, bispo, desde a sala das crianças, da escola dominical, essa história mexe comigo também, e nós estamos vendo que ela é de fato infinita. Fala mais uma vez, a história de José é infinita. Ou seja, são muitas lições. A gente vai entender que José, ele perde o conforto da casa do pai para uma prisão. Mais do que o conforto da casa do pai, ele perde também o carinho do pai
para a escravidão. Então ele sai de um lugar de conforto, ele sai de um lugar de carinho, ele vai para uma prisão, ele vai para a escravidão. E José, ele não idealizou sonhar. Por mais que a gente fale, José era um sonhador, porque ele sonhou os sonhos de Deus. Mas você não vê a narrativa do texto, a história, contando que ele idealizou sonhar, que foi ele que planejou. Não, ele sonhou por quê? Porque Deus deu sonhos a ele. Fala assim, Deus deu sonhos a José. Então se Deus deu sonhos a José, quer dizer que ele pode dar para você sim ou sim? Ele não faz acepção entre os seus filhos. O mesmo Deus de José é o nosso Deus. Então se Deus fez José sonhar, Ele também faz com que a gente possa sonhar. Deus não somente nos faz sonhar, igreja, Ele também cuida da realização dos sonhos dEle nas nossas vidas. Porque a gente viu os sonhos de Deus se cumprindo na vida de José. Então, hoje sim nós iremos terminar a história de José. Ah, sabia que alguém ia falar glória a Deus. E esse glória a Deus é tipo, não aguentava mais. Tô brincando, eu sei que esse glória a Deus é tipo, glória a Deus é bênção. É que o glória a Deus depende da forma e da entonação, você pode levar para os dois lados, né? Tipo, glória a Deus, ou glória a Deus, ou glória, depende. Enfim, mas nós vamos terminar essa série em grande estilo, para honra e glória de Deus. Essa é a narrativa, como disse, ao longo dessas últimas 9 mensagens, eletrizante. E para isso eu vou trazer aqui, Deus vai me ajudar no tempo que me resta, 20 lições para nós aprendermos da história de José. Afinal de contas, a história de José é uma história infinita. Vamos lá. Primeiro ponto de hoje, desses 20 que nós vamos correr aqui. Jacó matou José. E alguém vai falar, bispo, eu não li essa parte. Onde está isso? Pelo que eu vi, Jacó morreu antes, fechou os seus dias, foi enterrado lá em Berseba, voltou para a terra dele, Canaã. E José, depois de tantos anos, também morreu, teve os ossos depois levados para Canaã. Mas eu quero que você entenda essa questão de que Jacó matou José. Vamos ler o verso 31 do capítulo 37, que diz assim: então tomaram, lá atrás, tá? Agora eu vou só pegar aqui pincelado, você já conhece a história toda. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai, e lhe disseram: achamos isto, vê se não é a túnica de teu filho. Verso 33, ele a reconheceu e disse: a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado, e ele disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou o seu pai. Então foi Jacó que disse com a sua própria boca, nós acabamos de ver, um animal selvagem comeu e o despedaçou. Ou seja, foi o próprio pai que matou o filho com os seus lábios. Eu quero que você entenda as reflexões. Eu não estou falando literalmente, mas você está entendendo as reflexões espirituais, as lições que nós estamos tendo. O próprio pai teve uma declaração de morte. Os irmãos entregaram a túnica com sangue. O texto mostra que eles silenciaram, espertinhos. Depois eles vão lá na frente falar que eles eram homens honestos, né? Mas aqui eles entregam a túnica, deixam Jacó tirar suas próprias conclusões, ao ponto de o pai olhar e decretar a morte do filho. Da boca de Jacó, ninguém tinha falado de morte, da boca de Jacó saiu uma sentença de morte. A pergunta que eu faço: quem era José para Jacó? Ele era o filho amado, é o tema da mensagem. Ele era o filho preferido. José era o filho dos sonhos para Jacó. Então, se nós formos olhar por essa perspectiva, Jacó matou o seu próprio sonho. Sim, assim, Jacó matou aquilo que ele mais amava, o sonho, o filho do sonho, aquilo que ele mais tinha ali com Deus, de ter recebido de Deus, o filho da velhice, o filho do sonho. Ele, com a sua própria boca, matou o filho preferido. Mas nós sabemos também que José continuava vivo. O pai matou o sonho com a sua boca, mas José de fato continuava vivo. E muitas vezes eu quero trazer para nós também fazemos o mesmo. A gente vive numa geração onde as próprias pessoas estão matando os seus sonhos. E essa é a lição do ponto 1. As pessoas estão muitas vezes matando os seus sonhos. Por quê? Por falta de fé, por medo, por insegurança, por tomar conclusões precipitadas. Por isso nós acreditamos que com o que diz a Bíblia, né, o poder da confissão, o poder de uma declaração. E estamos vendo aqui que Jacó, o pai, ele dá uma sentença de morte porque ele acreditou em algo que ele tirou uma conclusão precipitada. Aqui fica um alerta para nós, que você não tome
conclusões, não tire conclusões precipitadas, não conclua nada precipitadamente. Ao invés de você ficar afirmando as coisas, seja uma pessoa de sabedoria. Salomão vai te ensinar a ser uma pessoa sábia através dos seus conselhos em Provérbios, Eclesiastes. Então faça perguntas, traga indagações, porque aqui talvez no desespero de pai ele olhou, ele teve uma concretização. A túnica está com sangue, matou. Meu filho foi despedaçado. E ele afirmou aquilo. Ele não se parou debaixo de uma emoção. Lembra que nós aprendemos? Nunca tome uma decisão, debaixo de emoção. Eu estou falando muito rápido, igreja? Então tá bom. Elaine, tá tudo bem? Então a gente está aqui e tem uma emoção. Eu vou tomar uma decisão, eu vou falar, eu vou me comprometer. Nós não devemos ser esses. Nós temos que ser pessoas de sabedoria. E aqui Jacó, ele toma e dá uma sentença debaixo de uma emoção. Então não conclua nada precipitadamente. Você me ajuda a pregar para quem está do seu lado falando isso? Fala, não conclua nada precipitadamente. Salomão disse, olha lá, do fruto da boca e do coração, do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão aonde, igreja? Na língua. Aqui nós estamos vendo uma língua que gerou morte. Matou o sonho, matou o filho, estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do fruto. Então, a tua palavra, ela pode matar os teus sonhos. Você precisa estar atento nisso. O que tem saído da sua boca? Nós pregamos há 30 anos sobre uma palavra de confissão, de termos uma confissão alinhada com as Escrituras. E tem gente matando sonho, matando visão, matando direção de Deus por conta de uma fala errada. Não permita que isso aconteça. O salmista diz no Salmo 119, 114, Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Olha agora o que disse o salmista: Na tua palavra eu espero. Então você tem que esperar na palavra de Deus. Você não pode esperar na palavra de um homem, você não pode esperar na convicção de um homem. É na palavra de Deus que o salmista diz: Na tua palavra eu espero. Então, o teu José, eu quero dizer para você, ele ainda está vivo. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, qual tem sido a sua confissão, mas eu creio que Deus é um Deus de reprogramação, é um Deus de realinhamento. E eu quero dizer para você que talvez você tenha matado ou esteja matando os teus sonhos, mas eu, como teu pastor, como boca de Deus, hoje quero dizer: o teu José está vivo. Seja lá o que isso significa na tua vida, o teu José está vivo. Você pode estar tendo uma perspectiva errada das coisas, uma visão errada das coisas, mas Deus está nos mostrando através da palavra que aquilo que para nós às vezes está morto, está vivo. Prega para quem está do seu lado e fala: o teu José está vivo. O que é isso? O teu sonho está vivo. Aquilo que Deus te deu está vivo. Vamos para o ponto 2, que temos 20. Diz assim o 2: José era uma semente que foi lançada na terra. Eu quero que você veja com essa perspectiva agora. Porque o que fizeram com José lá no passado? Jogaram ele no poço, tacaram ele, puseram ele lá. Vamos acabar com esse moleque. Então, do poço, a gente vai ver o que brota lá do poço. Um governador. Então a gente vê que ele era de fato uma semente de Deus. E dentro de cada semente sempre tem uma árvore. É isso que é uma semente, ela tem uma árvore. E José era então a árvore que Deus futuramente plantaria no Egito. E como uma árvore, José tinha suas raízes firmadas no território de Deus. Porque ao longo da história, José não se torna um egípcio. Ele podem ter colocado roupa de egípcio, pode dar o nome de egípcio, ele pode ter casado com uma egípcia, mas ele sempre foi um hebreu. Ele sempre foi alguém do povo de Deus. A identidade dele era clara em Deus. Então, por mais que ele fosse uma semente, as raízes dele não estavam no Egito. As raízes de José sempre estavam no território de Deus. E aí no poço joga uma semente, e do poço nasce um governador. Grande era a comunhão de José com Deus. Nós vamos ver isso ao longo de toda a história. José então é uma árvore frutífera, e que futuramente seria plantada no Egito, ao ponto de ver os frutos brotando. Onde que os frutos vão brotar? Aquela semente que foi jogada no poço vai brotar fruto na casa de Potifar, o fruto vai brotar na prisão, e o fruto vai brotar também dentro do palácio. Então, a semente que foi ali lançada naquele poço germinou. As suas raízes não estavam aqui no Egito, mas os frutos foram vistos e vividos no Egito. Então, desde a casa de Potifar até o palácio, José vai frutificando aonde ele passa. Eu quero que você entenda que você tem o mesmo potencial de José está em você, porque o Espírito de Deus está em você. Então, onde você passar, você dará bons frutos. Jesus falou: ide e deis bons frutos. Então é isso que nós devemos fazer onde nós passarmos. Nós podemos estar aqui no Egito, nós podemos estar nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. As nossas raízes são espirituais. As nossas raízes, elas vêm do céu. E nós, como filhos de Deus, precisamos lembrar disso o tempo inteiro. Então na tua empresa tem que dar bom fruto, na tua casa tem que dar bom fruto,
no teu lugar de trabalho, no teu transporte, no teu condomínio, nas suas relações familiares, enfim, interpessoais, você tem que ser a pessoa que dá mais bons frutos. Por quê? Porque você tem raízes espirituais. Alguém vai dizer, bispo, mas também tem uma situação que está me jogando na cova. Então sorria. Porque a cova é o lugar onde você vai começar a ser germinado. Foi o que aconteceu com José. Jogaram ele na cova, ele germinou. E depois ele está lá no palácio. Entrou como irmão, um qualquer sendo jogado na vala, e ele levanta e vai para o governo de um palácio, governar a nação mais poderosa da terra. Então traz para a sua vida, é uma calúnia, é um levante, é uma situação, é algo que eu estou vivendo nesse tempo da minha vida, uma temporada aqui que eu não estou entendendo o que está acontecendo, bispo. Calma, respira, porque talvez isso esteja sendo aquilo que está te maturando, é aquela estufa que está te maturando, porque você dará muitos frutos para a honra e glória de Deus. José não imaginava que ele sairia daquele poço para frutificar na terra do Egito, mas Deus já tinha isso para a vida dele. Deus tem algo para a nossa vida que nós não enxergamos, nós não imaginamos. Eu estava aqui com o baixinho da Graça, e ele falou aqui para mim, o diácono Ulisses, agora, bispo Fê, eu lembro quando a gente estava lá no meio daquele turbulência, e eu falei, a gente vai alugar outro lugar, e você falou, não, é hora da gente comprar o nosso lugar, e você falou com autoridade. E ele olhou e falou, já compramos, já estamos nesse processo. Então é isso, amado. Nós não sabíamos lá atrás o que Deus tinha para nós, mas Deus tem algo bom, perfeito e agradável para os seus filhos. Às vezes a gente não entende no momento, mas se nós conseguirmos olhar um pouco pela perspectiva de Deus, pela lógica de Deus, nós vamos entender que por mais que nós estejamos na vala, essa vala serve para cooperar para o bem, para que nós possamos frutificar para a honra e glória de Deus. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Diga amém. Então eu quero ler com você o que diz a palavra de 1 João 5,4, que diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você é essa semente, meu amado, você é uma semente de Deus. Então quando as situações se jogarem no chão, lembre-se dessa palavra, saiba que elas estão cooperando para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, porque frutos futuros eles estão para vir. Algo está para acontecer, e você está sendo pressionado para que você seja aí alguém frutífero nas mãos de Deus. Dito isso, eu entro no ponto 3, que diz assim, todo mundo sonhou, menos os irmãos de José. Eu quero que você veja que interessante, porque se você for ler alguns capítulos anteriores da história, você vai ver que o próprio Jacó sonhou, lá atrás, antes da gente estudar José. Então, pode ter sido até um motivo de o seu filho José, o seu filho preferido, ter aprendido a sonhar com o pai, porque Jacó também sonha lá no passado, lá atrás. Então, Jacó sonhou, José sonhou, o copeiro sonhou sim ou sim, o padeiro sonhou sim ou sim, o faraó sonhou, só os irmãos de José que não sonharam. Alguém vai dizer, por que eles não sonharam? Eu quero que você entenda, porque quem vive fazendo mal para as pessoas não vai ter tempo de sonhar. E aqui nós já entendemos que por mais que eles eram eleitos, eles eram homens maus e que precisavam passar por um momento, e a história de José é tão eletrizante que do meio para frente, talvez os irmãos tenham se tornado os personagens principais e José tenha ficado como um coadjuvante. Mas aqui eu quero que você olhe, porque esses irmãos que eram eleitos, que iam constituir as tribos de Israel no futuro, eles eram sim homens maus que precisavam ter os seus corações quebrantados diante de Deus. E eles não sonharam porque nesse tempo eles eram de fato pessoas más. E pessoas más não têm tempo de sonhar. Pessoas más, elas não param para viver a sua própria vida. Elas querem ficar olhando sempre a vida do outro, elas querem sempre ficar questionando o que o outro está fazendo. Quem vive fazendo mal, igreja, para as outras pessoas, esquece de sonhar. É como eu disse, não tem tempo, acaba arruinando a sua própria vida. A pessoa acha que ela vai ter um mérito, que ela vai conseguir ter um plano maquiavélico, mas ela está destruindo a sua própria vida. E aí a pergunta que eu fiz no final do último culto, quem é você nessa história? Porque todos nós queremos ser como José, mas talvez você seja alguém que precisa de um coração rendido como Judá, como Rúben, como Simeão, qualquer outro dos irmãos, Naftali, Dan, enfim, eles tinham um coração ali ruins, e eles precisavam ter os corações quebrantados e torcidos para o Evangelho. E a gente entendeu que esse é o processo de redenção do Evangelho, de pegar homens maus e transformar em homens bons, que foi a trajetória da história dos irmãos. Então, quem é você nessa história? Porque se você não está sonhando, muitas vezes os teus sonhos, você está tendo tempo para ficar questionando o sonho dos outros. A gente está vivendo uma geração onde as pessoas não sonham e elas não querem que as outras sonhem. Por quê? Porque aquilo é um espelho. Lembra que eu falei? O problema dos irmãos não era talvez eles, mas era o problema de José sonhar e eles não. Então a gente precisa entender quem somos nós nessa história. Porque quem é mau nunca vai prosperar, nunca vai avançar. Você não vai ver uma pessoa má avançando. Quem é mau não vence nada. Como eu disse, está arruinando a sua própria vida. E o que eu estou aqui fazendo para você hoje da parte de Deus? Eu quero dizer que os sonhos de Deus na sua vida, eles serão realidade sim. Queira o inimigo, ou queira sim ou queira não. Os sonhos de Deus serão realidade na sua vida. Você precisa tomar posse disso. Porque por mais que tivesse oposição dos irmãos,
todos os sonhos que Deus deu para José se concretizaram. Todos os sonhos. Por mais que estivesse ali, José foi humilhado, foi injustiçado, mas os sonhos de Deus se cumpriram na vida dele. Então, quando alguém se levantar contra a sua vida, eu quero te ensinar a você ser uma pessoa bíblica. Bispo, quando alguém se levantar contra a minha vida, eu vou lá na rede social, e eu vou falar, e eu vou... Não, você vai ser bíblico. Romanos 12, 21 diz assim: não te deixeis vencer do mal. Olha agora, mas vence o mal com o bem. Então, não... baixa a guarda, não deixe o mal te vencer. Como é que eu venço o mal? Com o bem. Essa não é a lógica do mundo. Lembra que nós estudamos que a perspectiva de Deus não é a perspectiva do mundo? A perspectiva do mundo é: você tem que estar na mesma moeda. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Isso aí era lei de Italião. Isso aí era lei lá na Moisés, que era assim. Olho por olho. Agora nós estamos na graça, e nós precisamos entender que quando o mal vier, nós vamos vencer o mal com o bem. Prega para quem está do seu lado, porque tem uns 3 dormindo, tem um caído lá de cima, ele vem lá de Atibaia e diz: você mesmo, menino, eu te vejo daqui, filho. Henriquinho Lopes, levanta tu que dormes. Eu falei que ia dar o teu nome. Tô brincando, ele só estava encostadinho na parede. Olha quem está só falando assim: vença o mal com o bem. Você está rindo, né, Isabel? A gente tem intimidade com a molecada, a gente pega assim. Coitado, tá acordadinho, porque eu falei assim, ele já... Vamos para o 4º ponto. Você está pegando lições poderosas da história de José? Está fresco no teu coração? 4º ponto diz assim: 2 lições que nós vamos entender de dentro da casa de Potifar. Olha lá, 2 lições que a gente aprende. Dentro da casa de Potifar, José nos ensina essas 2 lições, e todas as lições elas vão servir para a nossa vida. Nós não estamos olhando a história para ter uma perspectiva e falar: ai, que bonita a história, ai, que conto, que narrativa legal. Não, nós estamos olhando a história bíblica para que a gente seja pessoas melhores, sim ou sim. Para que a gente traduza o que aconteceu com José na nossa vida, aplique as lições e nós sejamos pessoas melhores. Então, 2 lições que a gente vai pegar dentro da casa de Potifar. Quando ele é tentado pela mulher de Potifar, o que José vai dizer? Eu vou lembrar para você que está no verso 9 do capítulo 39. Ele não é maior do que eu nesta casa. Ele está falando de Potifar. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então essa é a primeira lição. José, ele vence a batalha, e eu quero que agora você entre nesse paralelo comigo. José está vencendo uma batalha que alguém perdeu antes. Quem que perdeu antes? Adão e Eva. Adão e Eva perdeu essa batalha lá no paraíso. E José agora está vencendo a batalha que Adão e Eva perderam. Ele disse à mulher: ó, nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Você lembra lá no paraíso o que Deus falou para Adão? Tem algo, ó, é tudo teu. Essa árvore você não toca. Aqui nós estamos vendo mesmo, é o paradoxo que eu tenho falado. A mesma coisa da história de José. Ele está falando: ó, eu posso tudo nessa casa, menos você. Nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Então, assim como Adão e Eva, que podiam tocar em tudo, comer de todo fruto no paraíso, menos da árvore proibida, essa aqui você não toca, foi a direção de Deus. José também podia tocar em tudo na casa de Potifar, menos em sua esposa. Então você conhece a história de Adão e Eva. Eles tocaram na árvore proibida. Só que quando nós olhamos na perspectiva de José, por que eu falo brincando que ele é o padrão ISO 9000? Porque José vence aquilo que Adão não venceu com Eva lá no paraíso. José não toca na árvore proibida. José se submete e fala: isso aqui eu não posso tocar. Pecaria eu contra Deus? Ele diz. Olha que coisa maravilhosa. Então aqui José venceu o desafio e obedeceu a Deus em tudo. Só por isso nós podemos ver um nível de comunhão que José tinha de fato com Deus. Para pensar, Adão via Deus lá, conversava com Deus no jardim, no paraíso, estava lá de boa. José tem um nível de comunhão ao ponto dele vencer aquilo que Adão não vence lá atrás. Vê se José não tinha um caráter ilibado, uma conduta com Deus maravilhosa. Então que essa igreja seja a nossa realidade de vida, que as nossas mãos não queiram tocar naquilo que Deus disse não. Essa é a lição desse ponto. Que as suas mãos não estejam dispostas a pôr a mão naquilo que Deus falou que não. Que o nosso coração não deseja aquilo que Deus disse não. Não, mas eu tudo posso. Deus falou: ei, aqui você não pode. Não toque, não mexa. E aí a gente olhar para Eva, se a gente for olhar pela perspectiva de Eva, Eva cobiçou. Porque Deus falou: você tem todo o paraíso. Ela falou: não, mas eu quero aquilo que você disse que não. Eu quero aquilo. Então ela entra numa cobiça, ela entra num lugar perigoso. Então que você não cobice nada, que você não toque em nada que Deus disse não. Você consegue me ajudar nessa hora? É muito importante com quem está do seu lado. Diga: não cobice nada, não toque em nada, não mexa naquilo que Deus disse não.
Eu falei de 2 lições. A segunda lição da casa de Potifar é a fala perfeita de José para a mulher. Ele diz: como cometeria eu maldade e pecaria contra Potifar? Não é isso que ele disse. E pecaria contra... Em outras palavras, ele está dizendo, o motivo dele não pecar, ele está chegando assim: ô mulher de Potifar, ou sua safada, ou sua sem vergonha, é o seguinte, eu vou mandar o papo reto para você. Eu sou mordomo, mas olha só, o motivo de eu pecar não é porque eu sou um músico da igreja. O motivo de eu pecar não é porque eu sou o pastor da igreja. O motivo de eu pecar não é porque eu sirvo na igreja. O motivo de eu pecar é porque eu sou íntimo de Deus. E essa resposta aqui, ela é maravilhosa da parte de José. O motivo de eu pecar não é a minha relação com Potifar, é porque eu sou íntimo de Deus. Esse que ele estava dizendo. Deus era o motivo de José não pecar. Deus era o amigo dele. José não faria isso com um amigo. Você consegue compreender? Mais do que um patrão, José era amigo de Deus. Traz para a nossa realidade. Hoje o povo se dobra nas empresas. Olha, você a partir de hoje tem que assinar o seu e-mail escrevendo todes. Aí o cara fala: eu vou assinar porque meu patrão mandou. Quem sou eu para não assinar? Olha, amado, lá atrás 3 jovens não se dobraram a uma estátua que Baal colocou e falou assim: o rei Nabucodonosor falou: olha só, vocês vão, a pífara vai tocar, o saltério vai tocar, vocês vão se dobrar. Eles falam, Daniel e seus amigos falam: não vamos dobrar nada. E aqui você está vendo José na mesma perspectiva, falando: ei, eu não estou aí para Potifar, eu sou amigo de Deus, eu sou íntimo de Deus. Eu não vou trair a minha relação com Deus, Ele é o meu verdadeiro amigo. A gente canta isso, né? O nosso amigo fiel, Jesus. Então, que você entenda isso, que não é com o seu patrão, não é com a sua esposa, não é com o seu marido, não é com o seu filho, não é com o seu pastor. A tua relação íntima é com Deus. Desculpa a expressão, mas o buraco é mais embaixo, a coisa é mais séria. O que você é quando ninguém está te vendo? Lembra que isso aí é caráter? Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. É nesse lugar que José está aqui. Então, depois da fala, ele foge. Ou seja, nós já estudamos isso. Tem horas que a nossa maior vitória é fugir. A maior vitória tem hora que você tem que bater em retirada. Ainda mais quando se fala de pecado. Lembra que nós estudamos? Resistir o diabo. Então o diabo você resiste, o pecado você foge. Resistir o diabo, ele fugirá de nós. Então eu resisto o diabo, mas falando de pecado, mas tem que bater em retirada. Nem você tem que correr pelado, como correu José aqui. E minha mãe contava uma história lá de um cara que correu pelado também uma vez. Enfim, mas se eu tiver que sair correndo, se você vê alguém correndo pelado, fala: uau, olha o José ali, ó, o cara está fugindo. Eu ia falar para quem está do seu lado: não vai ficar bom essa hora. Fuja pelado. Não, vai ficar meio estranho. Vamos. Essa hora deixa que Deus fala, né? Amado, a sua maior motivação para não pecar, ela tem que ser a comunhão com Deus. Acho que isso dá para você falar para quem está do seu lado. A sua maior motivação de não pecar tem que ser a sua comunhão com Deus. Enquanto você fala isso, eu quero pôr o ponto 5, que diz assim: sonhos de morte versus sonhos de vida. No tempo que José estava na prisão, vamos lembrar, o padeiro e o copeiro sonharam. Lembra desse episódio, dessa cena? Cada um teve um sonho diferente. E a interpretação que José teve também diferente em relação ao sonho do copeiro e ao sonho do padeiro. A revelação, a interpretação de José ao sonho do copeiro era sonhos de vida. E do padeiro era sonhos de morte. O que nós aprendemos aqui, igreja? Que existem sonhos de vida e vão existir sonhos de morte. Existem sonhos que Deus não deixa acontecer na nossa vida justamente para nos preservar. Entenda isso em nome de Jesus nessa manhã. Tem coisa que Deus está te preservando de você mesmo. Nós não entendemos que o evangelho, a redenção, é Ele nos livrar de nós mesmos? Tem sonho que Deus não deixa prosperar na sua vida porque Ele está te livrando, Ele está te preservando. Ele está preservando a sua integridade física muitas vezes, sabia disso? Ele está preservando a sua história, a sua reputação. Ele está preservando o seu coração. Então coloque os seus sonhos nas mãos de Deus, porque Ele sabe quais sonhos vão prosperar e quais sonhos não vão prosperar. Ali tinham 2 homens, um prosperou nos sonhos, outro não prosperou do sonho. Um era sonho de vida e o outro era sonho para a morte. O copeiro vai lá, sonha, ele fala: você vai ser em 3 dias restabelecido, você vai estar servindo de novo a Faraó, você vai estar no palácio. Aí o padeiro vem cheio de polpa: então vou contar o meu também. Ele fala: você vai morrer, vai vir os passarinhos, os corvos vão comer. E José não alisou não, José falou aquilo da parte de Deus. Olha, para você é vida, para você é morte. Ou seja, o que a gente entende de lição aqui? Tem sonhos que são sonhos de morte, você precisa saber identificar isso. O que você está sonhando talvez que está te levando para a morte? Mas tem sonhos que são sonhos de vida. Fique nos sonhos de vida. Você consegue compreender a profundidade disso? Salomão fala em Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem. Olha que sabedoria do Salomão. Mas o desígnio do Senhor
permanecerá. Então o que é isso? Meu coração pode fazer planos. Ele fala em Provérbios 16:1. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Agora ele está falando, olha, o coração do homem, ele pode ter, qual que é a palavra que ele usa? Muitos propósitos. No coração, existe no coração do homem. Ele fala, mas o desígnio do Senhor é o que permanece. Então você tem que entender que talvez o seu coração esteja inclinado para algo. E Deus vai falar assim, tá bom, tem muitos propósitos. Agora, o que vai se estabelecer no teu coração é o meu desígnio. Ou seja, tem sonhos que são para a morte. Agora, tem sonhos que são para a vida. Quais são os sonhos de vida, igreja? Aqueles que estão dentro dos desígnios de Deus. Posso ouvir um amém? Então que sejam os propósitos de Deus que vão prevalecer sobre a tua vida. Que não sejam os propósitos do teu coração. Que sejam os propósitos de Deus. Deus sabe o porquê algumas coisas não terem acontecido na sua vida. Deus sabe. Por que aquilo não foi? Por que aquilo não dá certo? Deus sabe porque algumas coisas não acontecem na sua vida. Ele vê o futuro. E Deus está te preservando de muita coisa ruim. Você acha que Deus é mau? Não. Ele disse, se nós somos maus, pais maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste não nos daria, sabe, a sua bondade. Diz que lá do céu das luzes do nosso Pai, tem toda a bondade, a sabedoria, vem do Pai das luzes, nosso Deus. Então entenda que Deus está muitas vezes te preservando de coisas ruins. Você consegue compreender esse ponto? O ponto 5, a diferença de sonhos ruins e sonhos bons. E o 6 diz, a túnica não coube em ninguém. A Bispa Nath estava falando aqui dos tamanhos da camisa, né? O Bispo Nath usa esse, o Lourenço usa esse. Eu falei, você não precisa falar do pastor Fernando, do Bispo Fernando, tá? Um usa tal, outro usa tal, usa P, usa PP, usa... Eu uso GG, amado, não precisa nem esconder, né? Mas estou diminuindo, estou afinando. Camilão, aquele GG, como é que você fala? Oversize, já está ficando bonitinho. A gente está seguindo. A túnica não servia em ninguém. A roupa da Colab vai servir em você, fica tranquilo. Você pode comprar a tua. Agora, a túnica de José era para José. Então nós sabemos que a túnica foi o maior motivo de ódio. Foi o gatilho de ódio ali dos seus irmãos, do relacionamento de José com seus irmãos. Mas no final, a túnica de José não serviu para ninguém. Para pensar nisso. Eles olharam, por que o pai deu uma túnica talá de mangas para esse menino? Por que eu não tenho? Por que o outro não tem? Por que só ele tem a túnica? Tiveram tanta inveja da túnica, que quando eles realmente conseguiram, ela não servia para ninguém. Você consegue entender o que está de lição aqui? Aquilo que Deus tem preparado para você não serve para mais ninguém. E ponto final. Você sabe que é muito, muito comum. Eu não vou falar que é normal, porque isso não é um estado de normalidade. Normal é o que o céu fala. Comum é o que acontece aqui na terra. É muito comum a gente ver dentro das igrejas pessoas querendo o lugar de outras pessoas. É muito comum. Eu acabei de falar de Eva. Eva cobiçou. O que senão ela fala assim, olha, Deus, sabe o que é a cobiça? É Eva falar para Deus assim, olha, tudo que o Senhor deu não é bom o suficiente, porque eu quero aquela árvore. Quando a gente fala de chamado, as pessoas às vezes pensam, é a mesma perspectiva. Não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer o que o outro está fazendo. Eu quero que você entenda que aquilo que Deus tem preparado para você não vai servir para mais ninguém. E se você é a pessoa que está querendo alguma coisa da outra pessoa, a frase é a mesma. Aquilo que Deus preparou para outra pessoa não vai servir em você. Porque nós somos únicos diante de Deus. Então nós, igreja, não precisamos brigar pela túnica de ninguém. Aqui que está a chave, disse a profeta no meio do povo. Aqui que está a chave da parada. A túnica não precisa ser disputada por ninguém. Fique em paz, pois Deus, Ele cuida de cada um de nós. Deus nos dá talentos, Deus nos dá chamado, e isso é algo individual. Deus colocou na parábola dos sábios, Deus segundo a sua capacidade. Sabe qual que é a verdade? O talento que você recebeu é segundo a sua capacidade. Aí você está olhando para o outro que tem outra capacidade, e o outro que tem outra capacidade, e o outro que tem outra capacidade. Eu não estou falando que a capacidade de um é melhor que a do outro. Eu estou falando que cada um tem a sua capacidade. E está tudo certo. O problema é você, na sua capacidade, querer ter o talento da capacidade do outro. Consegue compreender? E aí vai entrando numa caraminhola, vai entrando numa disputa. Eu quero a túnica. E eu quero... O que é a túnica? Veja aí o que é a túnica. A túnica, às vezes, é a mulher do outro. O cara está olhando e falando, mas se eu tivesse uma mulher como aquele cara tem, o meu casamento ia ser. Ei, presta atenção na tua túnica. A mulher fala, não, se o meu marido me tratasse como o marido da outra me trata, se o outro fizesse, se eu tivesse a condição financeira, ei, a tua túnica é tua e a túnica do outro é do outro. Lembra que lá na frente eles iam receber as túnicas deles também? A gente estudou isso? Depois de todo o processo de quebrantamento, de redenção do coração dos irmãos, eles também receberam túnicas lá, eles também receberam roupas novas. Depois que eles estão morando na casa, lá na terra do Egito, prosperando também.
Só que a deles ia vir depois. Eles não entenderam que o tempo de Deus é o tempo de Deus para cada um. Então aquilo que Deus tem preparado para você, meu amado, não serve para mais ninguém. E sabe, você tem aí dentro de você o potencial do céu, porque o próprio Deus já capacitou você para toda boa obra. Em 1 João 4 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Olha o potencial que está dentro de você. Você tem noção que o potencial dentro de você é o Espírito Santo? E aí você está querendo algo do outro, e está querendo algo do outro. Ei, olha para dentro, que você vai encontrar ali a sua essência, a sua identidade. Está aí, você com Deus, o Espírito Santo de Deus. O teu Espírito é um com o Espírito Santo de Deus. Então para de ficar buscando no outro. Olha para dentro de você, porque Deus está aí dentro, e tem algo que Deus colocou aí dentro de você. E o que Deus colocou dentro de você também não vai servir para o outro, e vice-versa. Posso ouvir um amém da Igreja de Cristo? Eu termino esse ponto dizendo: você não precisa puxar o tapete de ninguém, apenas confiar em Deus. Esse negócio, eu vou puxar o tapete daquele, o outro vai puxar o tapete daquele, o outro vai puxar. Você não precisa puxar o tapete de ninguém, apenas confiar em Deus. Dito isso, eu entro no ponto 7, que diz: recomece quantas vezes forem necessário. Essa dá para você declarar para quem está do seu lado. Recomece quantas vezes for necessário. José recomeçou várias vezes. Lembra? Agora vai! Agora é a hora! Lembra do Chaves? Agora vai! Agora, é agora! O Galvão já estava preparando o grito: é tetra! E aí, não vai. Aí depois, agora! Não vai. Então várias vezes parecia que era o agora e não era o agora. Hoje eu estou muito Dilma Rousseff, mas você está entendendo? O agora não é o agora, e eles dobraram o agora, e o agora estava estocando o vento, e o agora do agora é umas conjecturas. Como que a mulher chega naquele lugar? Ou volta para coisas espirituais. Olha só, volta. Ele teve a oportunidade de recomeçar na casa de Potifar, ele teve a oportunidade de recomeçar na prisão. Mais tarde ele precisou recomeçar no palácio de Faraó. Ou seja, o fim de alguma coisa boa na nossa vida, eu sei que às vezes dói. O fim de dói. Mas o recomeço é o caminho da cura. Fala comigo, o recomeço é o caminho da cura. Então quando você fica na dor, lembra Jacó? Na dor, o meu filho, 23 anos na dor. Quando que Jacó começa quando ele pega e fala: tá bom, vamos levar um menino, libera Benjamim, e é isso, já morreu um filho, já morreu outro. Quando Jacó se abre para um recomeço, ele começa a ser curado. E aí o coração do patriarca vai ser totalmente curado no processo. Então entenda que o recomeço é o caminho da cura. Recomece, meu amado, quantas vezes forem necessárias. Os vencedores, eles não nascem prontos, essa que é a verdade. A gente olha para José e fala: esse cara nasceu prontão, esse cara foi forjado dentro da onde? De um poço. Lembra que eu falei no primeiro ponto? Ele era uma semente que foi lançada no poço. Então ele foi forjado. Assim nós também somos, ninguém nasceu pronto. Vencedores são forjados durante as batalhas. Os heróis da fé de Hebreus 11, que eu preguei quinta-feira, foram forjados nas suas batalhas. Por isso são heróis. Não existe herói sem guerra, sim ou sim. Eu quero ser um grande herói, então se prepare para ter uma grande guerra. Eu quero ter uma grande conquista, se prepare para ter uma grande luta. A gente esquece um pouco da coisa óbvia. Então, se você quer ser um grande José, e deva querer ser, almejar isso, entenda que vai ter um grande processo. E esse processo é o recomeço, quantas vezes forem necessárias. Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, nós cantamos isso, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos. Está sendo perseguido? Eu estou. Ele diz, porém não desamparados, abatidos, porém não. O que é isso? Isso aqui é a síntese de um guerreiro. Alguém que está sendo forjado por Deus. Eu amo essas coisas. Eu estou sendo abatido, eu estou sendo abalado, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo atribulado. Mas ele está ali firme. Então, amado, quem não recomeça é porque aceitou o fim das coisas. Essa que é a verdade. Quem não consegue levantar e falar: não, vamos lá, sacode, vamos embora, é porque aceitou o fim, é porque entende que a dor é o ponto final. Entenda uma coisa, a dor nunca é o ponto final. Deus sempre tem um recomeço. Independente de idade, Deus sempre tem um recomeço. E quando você chegar na maior dor da sua vida, que talvez seja a perda, ainda assim é um recomeço para a eternidade, sim ou sim? Então, recomece quantas vezes forem necessárias. Eu vou para o ponto 8, que diz assim: o destino de José foi transformado após encontrar um homem. Onde está isso? Olha só, lá no comecinho, talvez a gente nem tenha se atentado a isso. O verso 14 de 37 diz: diz-lhe Israel, o pai falou: vai agora e vê se
e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Verso 15. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Que procuras? Verso 16. Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Ele estava procurando os irmãos, porque o pai tinha mandado ele lá procurar os irmãos. Então, a partir desse encontro, a vida de José, ela toma um outro rumo, porque é quando ele vai encontrar os irmãos, é quando ele vai, e sim, os irmãos vão pegar ele, vão pegar a túnica dele, toda a história que nós estudamos. Então, nós também tivemos um encontro que mudou a nossa história, sim ou sim, Cristo vive? Você está entendendo quem foi o homem, o filho do homem, como diz as Escrituras? Nós tivemos um encontro que mudou as nossas vidas para todo sempre. Quando Jesus nos encontrou, quando Ele nos encontrou, nós nos rendemos a Ele e tivemos um destino mudado. Só um parênteses, você vai dizer: não, mas fui eu que encontrei Jesus. Enoque, você consegue voltar ao verso 15? Olha só, e eu estou entrando no paralelo de José e Cristo, daí a gente vai fechar nesse paralelo. Olha só, e um homem encontrou não foi José que encontrou um homem, foi um homem que encontrou a José. Jesus que te encontrou, porque Paulo deixou claro: estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida, Ele veio até nós. Então assim também foi a história de José, ele foi transformado. A narrativa vai começar a acontecer tanta coisa depois que ele tem um encontro com esse homem. A vida dele não vai ser mais a mesma. Assim também é conosco. Colossenses 1:3 diz assim, 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Quem que libertou quem? Fala: Jesus. Então agora nós sabemos que nada pode nos separar desse amor, porque ela vai falar: nem angústia, nem altura, nem largura, nem profundidade, nem os anjos, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada poderá nos separar do amor. Então nós temos essa segurança agora, essa certeza. Então, mesmo sendo encontrados por Jesus, nós sabemos que muitas vezes o caminho não será fácil. E está aqui a geração de hoje de crentes domingueiros que pulam fora da vida com Cristo, quando entendem que não é porque tem Jesus que a vida vai ser um mar de rosas. Eu encontrei Jesus, então dá uma água de coco, uma rede, dá sei lá o quê, uma prancha de surf, eu vou ficar aqui no Havaí desfrutando. Não é porque nós encontramos Jesus que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Muitas dores no caminho, muitas lutas. Assim foi José. Depois desse encontro com um homem, que nós estamos entendendo aqui a correlação, a vida dele vai ter ele vai ser injustiçado, vão jogar ele no poço, vão acontecer. Então entenda isso também na sua vida. Sete essa expectativa, que muitas vezes no caminho de Deus vão ter as lutas. Jesus falou: vocês vão passar por aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci. Então nós podemos passar por aflições, por traições, por injustiças, mas assim como José, nós sabemos que nós estamos no caminho certo, porque nós fomos encontrados por um homem que mudou o nosso destino. Esse homem chama-se Jesus Cristo. Ponto 9, administrando no muito e administrando no pouco. Você está pegando lições poderosas para a sua vida hoje? Então vamos juntos no 9, administrando no muito e administrando no pouco. Na casa de Potifar, José administra onde? No muito. Ele está lá como mordomo. Você pode pegar tudo, só não toca na minha mulher, José. O resto é tudo teu. Mas na prisão ele administra no pouco. Ou seja, Deus estava preparando José para ser um bom administrador. No muito, mas também no pouco. Por quê? Porque tudo fazia parte de um plano. José não sabia que depois de um tempo haveria 7 anos de abundância, 7 anos de escassez. Então olha como Deus prepara a coisa dos mais perfeitos detalhes. Ele está aqui na casa de Potifar, achando que é a hora, agora vai! E a injustiça batendo na porta. O próximo degrau é o degrau da injustiça que ele vai cair, a próxima cena. E aqui Deus está falando: ei, aprende a administrar no muito. Aí vem tudo, a mulher de Potifar acusa ele de abuso, toda aquela história. Aí ele está na prisão agora. E Deus fala: agora você administra no pouco, porque daqui a pouco vai acontecer isso na terra toda. Não é só no Egito, em toda a terra vai ter fome. E você vai ser o cara que vai saber administrar. Então aquilo que ele estava vivendo no processo da vida dele estava servindo para o grande propósito. Quando estão entendendo isso, digam amém. Então isso apontava para esses 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. Por isso, amado, que no caminho do palácio tinha a casa de Potifar. É por isso que no caminho lá da cova até o palácio tinha a prisão, tinha a casa de Potifar. Por quê? Porque estavam trabalhando na vida de José. Elas apontavam para um propósito maior. Qual que era o propósito maior? Ele governar o Egito. Mas como é que vai governar o Egito se alguém não governou nada na vida? Eu costumo dizer isso, né? Como é que você quer governar alguma coisa? Desculpa eu falar isso aqui, mas eu tenho que falar. Às vezes a pessoa fala assim: eu não quero nem tirar carta de motorista. Eu falo: você não consegue governar um carro, você quer governar o quê? Tem um medo, mano, vai pra cima, medo do quê? O máximo vai fazer vai bater o carro, vai ralar o carro. Eu vou ser mais profundo: se você não consegue governar a sua vida, os seus pensamentos, você quer governar o quê?
Então assim, aprenda que nesse processo, para onde Deus vai te colocar, talvez, você precisa ser uma pessoa que desenvolva o fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, longanimidade. Você precisa ser, o que é isso? Deus está te talhando, porque a cadeira que você vai sentar é uma cadeira que você precisa ter muito domínio próprio lá na frente. A cadeira que você vai sentar, talvez você vai ter muita abundância, vai passar muito dinheiro na sua mão, e Deus quer que você aprenda a administrar aqui, tanto no pouco quanto no... É o que ia passar todo o dinheiro do Egito na mão de José, para pensar nisso. Então Deus estava preparando o coração dele. Por isso que no caminho do palácio tinha esse... casa de Potifar, prisão. Então, amado, o caminho é sempre uma preparação do que Deus vai manifestar no nosso futuro. Essa é boa para você falar. Fala comigo. O caminho é sempre uma preparação do que Deus vai manifestar no nosso futuro. Então você vai ter a conclusão. Se você é uma pessoa racional, porque você tem faculdades para você discernir, você vai chegar à conclusão comigo que Deus não te permite passar por algo que não seja para te forjar. Deus não permite nós passarmos por algo que não seja para nos preparar. Ele está forjando você. Ele está, sabe o quê? Forjando você para a estrutura necessária, para você suportar o grande. Não tem como eu sair do que está acontecendo com nós como igreja local. Deus está nos forçando, Deus está nos provando na estrutura para nós suportarmos uma estrutura maior. Para pensar comigo assim, ó, quem chegar no nosso ministério depois do cinema, e vai chegar muita gente. Pode estar. Está chegando gente no cinema, vai chegar mais gente. Essas pessoas, elas não vão ter elas não vão ter passado pela experiência que nós estamos passando, que você está passando comigo desde que nós perdemos nossa mãe, todo esse processo. Isso está nos forjando algo para suportarmos outras vidas que virão. Você consegue compreender isso? Porque como é que nós vamos ser um referencial, um polo, uma igreja que vai cuidar de vidas, que vai ter uma estrutura para alimentar um bairro, uma cidade, pessoas que vão chegar, nações, se nós não formos forjados? Então, quando a gente olha o processo que a gente está passando, amado, eu falo, está de boa. Está de boa mesmo. Por quê? Porque Deus está nos forjando para algo muito maior do que o nosso próprio umbigo, desculpa a expressão. E quem vai ser eu vai falar, socorro, Deus, me ajuda, Deus. Não. Fala, Deus, manda. Fortalece as pernas, Deus, porque a caminhada é longa. Então, o que você está passando agora na tua vida pessoal também, é porque tem um grande Deus para vir. Você precisa ser forjado nisso. Olha para quem nós falamos assim, tem coisa grande para vir na tua vida. Chegamos no 10º ponto. Eu preciso correr, voar. Deus mostra o sonho, mas não mostra o... Sabe por quê? Quando José sonhou, ele viu apenas o resultado final. Quando José sonha, os feixes, os trigos, a lua, lembra? Lá atrás, o sonho dele é o resultado final. Deus não mostrou o processo pelo qual ele ia passar. E entre José e o trono havia inveja dos seus irmãos. Entre José e o trono havia um poço, havia uma prisão injusta, havia tantas outras coisas. Mas Deus não mostrou nada disso. Esse processo não é revelado no sonho, e sim durante o caminho. Agora, por que Deus não mostra? Porque senão você desiste do sonho dele. Se Deus mostrasse para nós o que nós íamos passar, é muito mais confortável ficar lá, na casa do pai, no conforto. Então Deus, quando mostrou o sonho para José, ele mostrou só o final. Porque se Deus te mostrasse todo o processo que você ia passar, talvez você não ia continuar nos caminhos dele. Você fala só, vai acontecer isso, vai injustiça, vão se levantar, isso você vai ser traído. E se Deus mostrasse tudo, você ia falar, Deus me livre. Eu vou me candidatar numa escola de samba, vou ser passista, quero carnaval o ano inteiro, e eu vou ficar sabendo. Você ia pular fora. Então nós concluímos que o processo, na verdade, é a preparação de Deus para o nosso propósito. Fala comigo, o processo é a preparação para o propósito. É muito claro na história de José. O ponto 11 diz, ouse sonhar, mesmo que não exista nenhuma plateia lhe assistindo. Eu gosto desse. Mesmo que não tenha ninguém te vendo, ouse sonhar. E a gente vai olhar para essa história e a gente vai ver que assim que José conta o seu sonho, ei, os feixes do campo, ei, a lua, o sol se dobravam. Não chega ninguém e bate nas costas dele e fala assim, tamo junto? Que sonhão da hora? Ninguém. Não tem um soquinho. Não tem uma palavra de incentivo. Nós não vemos ninguém dando tapinha nas costas de José dizendo, isso aí, irmão. Que sonhão. Não. Não tem plateia. Fala assim, não, o sonho não tem plateia. Então não existiu nenhuma palavra de incentivo. Mas mesmo assim José continuou acreditando que era possível. E aí você está esperando todo mundo bater palma para quando você fala de um sonho de Deus na sua vida. Entenda uma coisa, Deus deu sonho para José, não deu para os irmãos. Deus mostrou algo para você, não mostrou para quem está do teu lado. Quando a gente se levanta num lugar de liderança e fala, a direção é essa, as pessoas falam, por quê? Porque Deus mostrou para a liderança. Porque se Deus tivesse que mostrar para você, ele tinha mostrado para você.
Então o problema é que as pessoas às vezes não conseguem compreender isso, que o sonho não tem plateia, é você com Deus. Então não existiu nenhuma palavra de incentivo. Tem muita gente que desiste, igreja, desiste de sonhar porque não recebeu nenhuma palavra de incentivo dos amigos. Meu familiar não falou nada. E não tem que falar mesmo. Se Deus falou, que você está colocando a palavra do seu familiar acima da palavra de Deus? Você precisa de uma aprovação humana para fazer o que Deus está te falando? Então você não precisa da aprovação das pessoas para sonhar. Se Deus lhe deu o sonho, se Deus lhe deu a visão, então você tem tudo que você precisa para realizar. Eu quero fazer só um parênteses. Qual que é o problema? Quando não foi Deus que deu o sonho. Então não se agarre em algo que não foi Deus que deu, porque senão vai dar ruim para você. Há caminhos que parecem bons. Salomão falou, há muitos desejos no coração do homem, mas Deus tem os desígnios. Então a gente precisa entender que eu não posso. O problema é eu saber discernir nessa linha tênue o que é Deus e o que é carne. Então, se Deus te deu o sonho, você não precisa dar aprovação de ninguém. Agora, se Deus não te deu o sonho, corre dele. Quando estão entendendo, digam amém. Ponto 12. José não pediu, mas ganhou uma túnica. Só para lembrar, eu não estou em ordem cronológica, tá? Esses pontos aqui. Fui pondo aqui, então não está na ordem cronológica. Então o texto deixa claro que a túnica, ela é um presente de Jacó para José. O texto não mostra José batendo na porta do pai, eu quero uma túnica, eu quero um casaco, eu quero uma coisa colorida, de mangas compridas, não. Com isso nós aprendemos que existem coisas que nós recebemos que são fruto das nossas orações. A Bíblia diz em Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Todo que procura, encontra, né? Tá lá Jesus falando. Então tem coisas que são fruto da nossa oração, mas a gente vai entender aqui que existem momentos em que nós somos presenteados por Deus. Existem coisas que você vai viver que você nem sonhava. Eu vou ser muito sincero, mas eu nunca pensei na minha vida em ir para Israel, Egito e Dubai. Né, Selma? Você está pregando comigo hoje, Selma, eu estou gostando disso. Pode continuar. Eu estou dando um exemplo aqui. Tantas coisas, amado, se eu fosse parar para pensar, que eu nem pedi e Deus abençoou. E Deus deu. Então tem coisas que vão ser fruto das nossas orações, mas vão ter outras que vão ser frutos da bênção e da generosidade de Deus sobre a tua vida. José não pediu uma túnica, ele apenas recebeu uma túnica. Não passava pela cabeça dele, mas o pai estava preparando, o pai estava ali. Então tem coisa que você nem... Acho que Paulo fala sobre isso, né? Nem passou no seu coração, na sua mente, seu coração não ouviu, não viu, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem coisa que Deus está preparando para você e que você não vai nem pedir. E quando você receber, você vai falar, da onde veio isso? Eu vou falar, da minha generosidade, do meu amor, da minha graça pela tua vida, porque eu te amo, porque você é filho. Efésios 1:3 diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos tem, isso aqui é a graça, nos tem abençoado. Só um parênteses, bispo, eu não vejo vocês declarando assim, Deus te abençoe. O que vocês têm? Nada contra, amado, mas nós entendemos que nós estamos depois da cruz. Se você for ver teologicamente, antes da cruz, em Moisés, era a bênção araônica, era essa, Deus te abençoe e te guarde. Agora nós estamos depois da cruz, então agora nós somos abençoados. Então se eu falo Deus te abençoe, eu estou meio que dizendo que a pessoa ainda não tem a bênção. Se eu tenho a bênção, se eu entendi que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos sejam celestiais, o que nós declaramos? Você é o abençoado. É uma confissão firme daquilo que Jesus fez na cruz. Então se você tem o conhecimento que uma pessoa é eleita em Jesus, declare para ela, oi abençoado. Nós nos saudamos assim, oi abençoado, graça e paz. Olha quem está falando aqui, você é um abençoado em Jesus. E eu vou ler Paulo enquanto você está declarando, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso é verdade. Então Deus tem bênçãos preparadas para todos nós. Ponto 13, eu preciso correr. Agentes que não nos aproximam do propósito de Deus. Os irmãos se aproximam dele para tentar prejudicar, essa é a verdade. Mas na verdade a gente estudou, eles estavam impulsionando José para o seu propósito, sim ou sim? Então os propósitos de Deus na vida de José só começam a acontecer quando a maldade no coração dos irmãos aparece. E a gente já entendeu isso lá atrás, no começo da história, que esses opositores, eles nos impulsionam para os propósitos de Deus na nossa vida. Então muitas vezes se levantam para nos prejudicar as pessoas, mas elas não têm a noção que no fundo elas estão fazendo parte dos planos de Deus, porque tudo coopera para o bem. E aí vai ficar muito claro quando no final da história, no último capítulo de Gênesis, no capítulo 50, verso 20, ele diz, vós, para os irmãos, na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Cara, isso aqui é maravilhoso.
Isso aqui é sabedoria de José, isso aqui é o plano de Deus se cumprindo. Tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente. Está falando, olha, nós estamos salvando vidas da terra, porque vocês tentaram mal contra mim. Antes ele fala assim, eu só vim na frente, Deus só quis que eu viesse na frente para preparar o caminho. Agora vocês estão aqui chegando porque eu vim preparando o terreno. Então todo o mal no coração de vocês se tornou em bem na minha vida. Então na verdade os irmãos foram agentes que aproximaram José do seu propósito. Então quando alguém levanta para falar alguma coisa de você, entenda. Se você tem um reto juízo, você não precisa entrar na discussão. Essa pessoa está te impulsionando para aquilo que Deus tem na sua vida. E o 14º ponto diz que sempre existe espaço para o crescimento. Na casa de Jacó, José não sabia interpretar sonhos. Lá ele sonhava, ele não interpretava. Lembra da história? Quando ele tem um sonho lá no campo, ele não sabia interpretar nenhum sonho. Ele não sabia interpretar nem os próprios sonhos nem de mais ninguém. Mas dentro da prisão acontece alguma coisa. Ele vai aprender a interpretar primeiro os sonhos do padeiro, os sonhos do copeiro, para mais para frente ele aprender e interpretar os sonhos do faraó. E só por fim de tudo, depois de tudo, que ele vai ter o entendimento do que significava os próprios sonhos dele. Olha que coisa maravilhosa. Deus deu um sonho para ele, ele não entendeu nada. Ele só vai entender quando os irmãos estão lá na frente dele, lembra? Falando, nós somos homens honestos. E ele fala, o sonho se cumpriu. Quando ele entende, eles estão se dobrando, os feixes de trigo, o sol, a lua estão se dobrando perante mim. Só que antes disso, Deus revelou para ele qual era o sonho do padeiro, qual era o sonho do copeiro, qual era o sonho do faraó. Ou seja, tem momentos na vida, igreja, que parece que nada está dando certo, mas tudo que passamos é para o nosso crescimento. Fala comigo, sempre tem espaço para o crescimento. O crescimento não ocupa espaço, aprende isso. Porque você fala, não, eu não vou crescer mais, não, já está bom. Ei, sempre tem espaço para o crescimento. Conhecereis e prosseguireis em conhecer a Jesus Cristo. O que é isso? É um processo contínuo de você sempre estar crescendo. 1 Coríntios 3,6 diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio... Então, mas isso aqui é para nós todos colocarmos as nossas barbas de molho. A igreja está avançando, está vindo não sei o quê. Ele falou, plantou, Paulo plantou, Apolo regou. Então, o mérito não está nem na plantação de Paulo, nem na regação de Apolo. O mérito está onde? Na bênção de Deus, no crescimento que veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. Fala comigo, Deus dá o crescimento. Descansa, amado, só planta e rega. E Deus vai dar o crescimento. Então eu que falei, eu que fui. Para que você quer falar isso aí? Deus que deu o crescimento. Amém? Então sempre haverá, fala comigo, sempre haverá espaço para o crescimento. Ponto 15, vamos lá. Não sinta saudade de onde Deus lhe tirou. Apenas se prepare para onde Ele vai levar você. Onde Deus me tirou? Não importa, não sinta saudade de lá. Então aquele que nos guia é poderoso, mais do que tudo, para nos orientar. Aquele que nos guia é poderoso para que nós entendamos que o lugar que Ele está nos levando é muito melhor do lugar que nós estamos saindo. Nós não podemos desistir daquilo que Deus tem para nós. Não se desista. Não volte, não retroceda. Eu costumo dizer, né? Quando você fala, bispo, eu tenho que continuar, eu tenho que desistir. Aí você olha para a luta, né? Um faixa preta, ele é o branca que nunca desistiu. O branca vai, pegou a roxa e fala, não gostei desse negócio, vou embora. Vou embora. Ele vai, chega na vermelha, na amarela, vou embora. Ou não sei o quê. O preto é aquele que foi passando por todos. Hoje ele é faixa preta. Assim tem que ser sua vida com Deus. O problema é que a geração de hoje diz de tudo. Diz do relacionamento. O meu marido... Eu falava no CCM, né? O cara chega... Miga... Eu não sei se eu... Por que... Eu não sei se eu vou, se eu faço, se eu não faço, miga. Ainda morde a unha assim, sabe? Eu não sei se eu sonho, se eu caso, se ele é bom pra mim, se ela é boa pra mim. Eu não sei. O que, cara? Não, mas sabe que ela deixa a toalha em cima da cama. Vou desistir. Incompatibilidade de genes. É de genes que fala? De genes? Sei lá. De gene? Gênio? Olha, eu tô aprendendo coisas aos 35 anos da minha vida. Incompatibilidade de gênio. É o gênio, agora eu entendi. Um gênio de um, gênio do outro. Eu achava que era de genes. Tipo, o gene dele não dá com o gene do meu. Azinho, azão, azão, azinho, sabe? Essas coisas. Enfim. Eu fui aprender esses dias que a palavra protocolo era protocolo. Eu falei a vida inteira protocólogo. Mas assim que é, a vida é assim. Onde eu estava? Então, o Miga, ele
Muitas vezes é isso. Eu falava no CCM, nosso grupo de liderança. Cara, o problema é que a pessoa vê alguém que sonha, alguém que realiza, alguém que está dando direção, ela fala, isso é ambição, é ganância. Isso aí, não, isso aqui é certeza, é ambição, isso é bom. Isso aqui é certeza, é um líder pujante, é uma pessoa que sabe para onde vai, ouve de Deus, tem visão, vive pela fé. Aí o que fica, amiga, eu não sei se... Desiste de tudo. Para de ser alguém que desiste, cara. Começou, vai até o fim. Meus pais sempre falaram pra gente, começou, vai até o fim. Eu quero começar contrabaixo, quero começar sei lá o quê, quero começar a luta, vai até o fim. Até perder o dente por causa disso. Vai até o fim, sem dente mesmo, vai continuar lutando, moleque, vai pra frente. Então assim, essa coisa de, deixa eu te falar uma coisa. Não desista daquilo que você começou, daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus te impulsionou. Seja um casamento, seja uma... Amado, Deus não é louco, Deus não erra, Deus não fala uma coisa e se contradiz. Ele é imutável, diz a palavra. É o seu coração, muitas vezes, que quer tomar uma rota estranha aí. Nós vimos Salomão falando, os desejos do coração do homem, mas o desejo de Deus prevalece. O que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Então, infelizmente, o crente tem esse hábito de abandonar as coisas. E aí, desiste, quando os desafios aparecem, mas nós vamos fazer o que Paulo ensina em Filipenses. Eu amo isso. Filipenses 3,13 diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Uma coisa eu sinto, eu penso, eu imagino, eu conjecturo. Incompatibilidade, gênio. Uma coisa você tem que fazer alguma coisa, tem que sair desse lugar e ir para ação. Uma coisa eu faço, ele vai para o campo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço para as que estão diante de mim. Então você tem que avançar, Deus quer que você avance. Olha para quem está do salão e fala, Deus quer que você avance. Deus te faz prosperar em lugares desfavoráveis, entenda isso. 10.6, me ajuda, Senhor. Crescimento só vem depois do esquecimento. Isso fica muito claro. O crescimento só vem depois do esquecimento. Quando José vai colocar o nome dos seus 2 filhos, só para você lembrar. Verso 41, capítulo 41. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer. O primeiro filho, Deus me fez esquecer a todos os meus trabalhos da casa do meu pai. E ao segundo filho, chamou Efraim. O que significava? Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, primeiro ele esquece e depois ele prospera. A prosperidade, ela vem depois do esquecimento. Entenda, você nunca vai prosperar sem primeiro não perdoar. Você precisa deixar as demandas de trás, para depois você avançar. Então, ninguém nunca prospera antes de não perdoar. A gente estudou muito sobre isso. Então, você vai prosperar quando? Quando você aprender a deixar as coisas no passado, no passado. O perdão, ele é a autorização para você seguir em frente. Para você mesmo. É a autorização para você prosperar, para você não ser mais afetado pela ofensa do passado. E o 17º ponto diz, Deus faz a história que começou no fundo do poço terminar onde? No palácio. Só Deus para tirar, amado. José da cisterna da humilhação e colocá-lo no... Só Deus para fazer isso. Só uma história maravilhosa de Deus. Então, independentemente das circunstâncias, a presença de Deus está com você o tempo todo. Seja no poço, seja na prisão, seja no palácio. Situações inesperadas, elas vão acontecer. Desafiadoras, elas vão surgir de forma, às vezes, repentina. Vai tentar te desestabilizar. O seu emocional vai muitas vezes falar, tá parecendo que vai dar ruim aqui, vai dar pane no sistema. Vai querer levar você para o fundo do poço, para a tristeza, para o desespero. Mas a presença de Deus, amado, ela te reconstrói. A presença de Deus faz você entender que Ele sempre estará com você. Será e estará com você. Seja no poço, na casa de Potifar, na injustiça. 18º, José foi o mesmo no poço, na casa de Potifar e no palácio. Estudamos muito sobre isso. José não deixou com que o poder subisse para a cabeça, ao ponto dele pagar com a mesma moeda. Fizeram mal para mim, eu vou devolver com mal. Não, nós vimos Paulo falando, paga o mal com o bem. Então, ele não deixou com que o poder cegasse a sua fé. E nós, então, devemos, igreja, crescer, avançar, mas nunca perder de mente quem nós somos em Deus. E aqui está onde a maioria dos crentes tem errado no dia de hoje. Presta atenção que eu estou acabando. Aqui, grande parte dos crentes ao redor, as multidões aí estão errando. Onde que eles estão errando? As pessoas não entendem que elas podem avançar sem perder quem elas são. Então eu digo para você nessa manhã, abra os braços para as mudanças, mas não abra a mão da sua fé. Entenda isso em nome de Jesus. Você tem que estar disposto sim para melhorar, para evoluir, para crescer, para avançar. Mas abra os braços, mas não abra a mão. Você consegue ter essa imagem? Os braços abertos para mudança, mas as mãos estão fechadas na sua fé, naquilo que é essencial. Porque se você abrir mão da fé, amado, tudo vai cair, tudo vai ruir. Então as pessoas hoje nessa busca desenfreada por um desejo do coração, como nós estudamos nos 2 últimos cultos, não, preciso prosperar, quer encher o coração de algo humano, nunca vai encher, porque o nosso coração não é daqui, é do céu. Então você pode abrir para você crescer, para você prosperar, para você avançar, para você impulsionar o que for, mas não abra mão
da sua fé. Olha quem está ao seu lado e fala: nunca abra mão da sua fé. Então, amado, não deixe com que o sucesso faça você perder suas raízes em Deus. Nunca permita com que conquistas corrompam os seus princípios em Deus. E isso aqui muitos crentes caem. Conquistou um pouquinho, já se corrompe. R$1.000 a mais no salário, o cara já acha que agora que igreja, que não sei o quê. E Deus falando: só nisso, tão pouco, você já se perdeu. Então abra as mãos para as mudanças, os braços para as mudanças, mas não abra mão da sua fé. 19, sua vida não será marcada por fatalidades. Sua vida não será marcada por fatalidades. A vida de José tinha tudo para ser marcada pelas fatalidades, pelos momentos de vale, pelas perdas, traições, mas a mão de Deus estava com ele, sobre ele em todo o tempo. Nada do que acontece no percurso de uma viagem, pega aí a sua vida como uma viagem, nada que vai acontecer no percurso tem o poder de alterar o resultado final da história. Então no percurso acontece muita coisa, mas o resultado final está nas mãos de Deus. Ele é o Senhor da história. Fala comigo: Ele é o Senhor da história. Então você nunca será o que determinam sobre a sua vida, o que falam sobre a sua vida. Você sempre será aquilo que Deus já decretou, a sentença que saiu da boca dele antes da fundação do mundo. Em Salmos 37, 18 diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. O verso 19: não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. O que é isso? A mão do Senhor é contigo. Ele é o dono da história. Então eu concluo aqui, amado, que entre José e a realização dos seus sonhos havia uma estrada repleta de desafios, sim ou sim? Com a gente não é diferente. Entre onde nós estamos e para onde nós vamos vai ter muitos desafios, mas Deus nos calça com calçados apropriados para que nós possamos aguentar as pedras no caminho, para que nós possamos prosseguir na nossa estrada. Então a gente entende que sem batalha, amado, não vai ter vitória. Então se tem batalha, tem vitória. Nós falamos sempre no nosso altar: nós lutamos a partir da vitória. Então se tem batalha, tem vitória, porque você nasce e já parte da vitória. Então nós não nascemos para perder. Diga isso: não nasci para perder. O que Deus está fazendo, amado? Pode até fugir do seu entendimento, e às vezes foge mesmo, porque José não sabia porque ele estava sendo injustiçado, preso, caluniado. Então às vezes o que Deus está fazendo foge do seu entendimento, mas jamais foge do controle dele. Não foge. Mais uma vez eu digo: Ele é o Senhor da história. E a gente entra no último ponto de hoje, pela graça de Deus, que diz: a vida de José, e para mim esse aqui é o favorito. Eu trabalhei a série inteira para chegar nesse ponto. A vida de José aponta para a vida de Jesus. E aqui para mim é algo sublime do Espírito. Dificilmente nós vamos encontrar no Antigo Testamento outra pessoa que relate a vida do Senhor aqui na terra de maneira tão clara como José. E eu creio que agora você vai entender por que eu forcei tanto falando que José era o padrão. Porque você vai olhar e ver quanto José retrata a vida de Jesus. A vida de José era totalmente profética. As experiências, as humilhações vão relatar exatamente, muito semelhante àquilo que Jesus viveu. E eu quero mostrar essa última tela e eu quero que você veja com profundidade o paralelo. A gente vai fazer um paralelo entre a vida de José e a vida de Jesus. Me ajuda aí na tela, Enoque. José era amado pelo seu pai, sim ou sim? Jesus também era o filho amado. Essa perspectiva para mim é sobrenatural. José foi separado do seu pai, não foi, igreja? Jesus, quando assume a sua forma humana, também é separado do pai. Próximo. Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. José, perdão, foi rejeitado pelos seus irmãos. Jesus também foi rejeitado pelos seus. Quando a gente olha para José, José foi vendido por 20 moedas de prata. E Jesus? Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José foi tentado na casa de Potifar e venceu. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto e venceu. José foi preso entre o padeiro e o copeiro, igreja. Um morreu e o outro viveu. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um creu e foi salvo, o outro duvidou e foi condenado. José se casou com uma mulher. Você fala aí, Jesus casou? Espera. José se casou com uma mulher hebreia, uma mulher gentílica, que não era da linhagem judaica. Jesus também se casou com a igreja gentílica. Por isso ele é o nosso noivo. Segura que tem mais um. Segura. José foi exaltado no fim de tudo. Jesus foi exaltado no final de tudo. José reconciliou com toda a sua família. Jesus também nos reconciliou com Deus. Ou seja, José o tempo inteiro está apontando para Jesus. E aí você vai entender por que eu fiquei forçando. José é o padrão ISO 9000. Por quê? Porque em todo o Velho Testamento, Antigo Testamento, você não vai achar a figura que tenha sido mais semelhante com Cristo do que José. E você vai ver que isso tudo está apontando para um Messias.
A primeira vez que o Messias é apontado é em Gênesis 3,15, quando Deus vem da sentença e fala que da mulher, né, da igreja, viria um descendente. Está apontando para o Messias. E agora a história de José, ela está apontando também para o Messias. E você vai vendo por que José ele vai vencendo tudo, vai passando. E quando você traça esse paralelo com Jesus, você fala, uau, olha a semelhança. Não existe semelhança, não existe coincidência, existe Jesuscidência. Então olha que coisa maravilhosa. Por isso que você pode olhar para José e você pode ver que isso está apontando para um processo de redenção. A história de José, mais uma vez, não é sobre um escravo se tornar governador. A história de José é sobre nós nos rendermos ao Evangelho. É sobre nós olharmos para José, olharmos para Cristo e falar, eu preciso melhorar, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu não posso ser mais o mesmo, eu tenho que acordar todo dia falando, Deus, eu não posso ser o mesmo de ontem, eu preciso melhorar. E não tem como você sair, então, agora sim, do final dessa série, sendo a mesma pessoa. Senão, você fez ouvido de mercador. Senão, você entrou aqui... Agora, se você está com o espírito aberto, se você tem um ouvido que não tem ceras espirituais, eu tenho certeza que você está saindo aqui dessa série, de fato, finalizando hoje, com a mão na Bíblia, em nome de Jesus, estamos acabando a série. Você está saindo daqui hoje totalmente transformado com tudo que você ouviu da história de José. A história de José nunca mais será a mesma, sim ou sim? E eu termino com a última frase da mensagem bônus. Que assim como José, as nossas ações também se pareçam com Jesus. Que a sua personalidade retrate o caráter de Cristo. Que assim seja na sua vida. Em nome de Jesus. Finish! Domingo que vem vamos para bônus parte 2. Os caras falaram, não, você está vendo? Estou brincando. Amados, eu brinco porque eu sei o quanto o Espírito trabalha. E é nessa dicotomia do humor e da profundidade que Deus vai trabalhando as coisas no nosso coração, nos nossos corações. Então que você possa sair daqui, como eu disse, sendo o mais parecido com Cristo. Assim como José apontava para Cristo, que você seja o José do século 21. Que a sua vida aponte para Cristo. Fica de pé no seu lugar, eu quero terminar fazendo uma breve oração. Senhor Jesus, obrigado por tudo que vivemos nessa manhã. Obrigado, Jesus, pelo teu bom amor. Obrigado, Jesus, pela palavra que foi pregada. Obrigado, Senhor, pelas sementes. Obrigado, Jesus, pelo júbilo. Obrigado, Jesus, pelas ofertas. Obrigado, Jesus, pelos lançamentos. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Nós saímos daqui nessa manhã, Pai, ainda mais fartos. Saímos daqui, Senhor, sustantes, porque o nosso espírito foi nutrido. Nós não estamos desnutridos, Pai. Nós estamos nutridos espiritualmente. A minha oração é que o Senhor possa nos levar para uma semana de bênção, uma semana de avanço, uma semana, Jesus, onde nós entendamos as aflições e vençamos todas elas, Jesus, porque o Senhor está nos tomando pela nossa mão direita e nos conduzindo em um caminho perfeito, Jesus. Nós queremos ser como José, Pai. Queremos apontar para Ti, queremos apontar para o Evangelho, queremos apontar para a graça, para a sã doutrina. Queremos, Pai, que as nossas atitudes mostrem, Jesus, aquilo que o Senhor está fazendo no nosso caráter, que todos vejam, saibam e considerem atentamente que a Tua mão poderosa está fazendo todas essas coisas. Nós chegamos ao final dessa série, Pai, com gratidão nos corações. Aquilo que foi pregado, Jesus, foi pregado. Agora que essa palavra possa produzir nos corações frutos a 30, 60, ousadamente eu creio, 100 por 1, Jesus. Essas sementes prosperarão a 100 por 1 nas famílias, Jesus, nas casas, no ministério, Jesus, ou nas empresas, Jesus, na vida profissional, sentimental, familiar, em todas as áreas da vida, porque a Tua palavra não volta vazia. Eu oro em nome de Jesus, te agradeço por tudo que vivemos durante esses últimos 10 cultos, e nós declaramos, Pai, que nós possamos ser, assim como José, um homem segundo o Teu coração. Oramos em nome de Jesus, e eu declaro que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. E aqueles que são amados do Pai, digam amém. Amém e amém. Nós estamos terminando. Amanhã eu estarei no culto de oração. Você é meu convidado. Vamos orar juntos. Nós vamos ter agora a história aqui, que você possa descer, ver as camisetas, os bonés. Olha quem está ao seu lado e fala: você é amado do Pai. Seja como José, seja como Cristo. Graças e paz a todos. Solta o som, meu povo. Vamos que vamos. Tchau.